Você sabia que o diabetes afeta milhões de pessoas em todo o mundo e é uma das doenças crônicas mais importantes da atualidade? Mais do que um simples excesso de açúcar no sangue, o diabetes mellitus é uma condição complexa que pode impactar seriamente a saúde se não for bem compreendida e controlada. Seja você alguém que convive com a doença ou apenas busca informação, este vídeo foi feito para esclarecer o que é o diabetes, como ele surge, quais são seus tipos e como é possível gerenciá-lo de forma eficaz. Vamos entender de fato o que é o diabetes. Apesar de o nome parecer científico e distante, ele descreve uma condição bastante comum: o acúmulo excessivo de glicose no sangue ao longo do tempo. A palavra diabetes vem do grego e significa passagem através, referindo-se à grande quantidade de urina produzida por quem tem a doença. Já mellitus é latina e quer dizer doce como mel, em referência ao excesso de açúcar na urina. É importante não confundir diabetes mellitus com diabetes insípidos, uma condição rara e diferente, relacionada a problemas hormonais que afetam o equilíbrio hídrico do corpo. No diabetes mellitus, o problema está diretamente ligado à forma como o organismo processa a glicose, principal fonte de energia das nossas células, e ao papel essencial do hormônio insulina nesse processo. Mas o que exatamente a insulina faz? Apesar de todos os tipos terem em comum o excesso de glicose no sangue, as causas, o desenvolvimento e o tratamento podem variar bastante. O primeiro grande grupo é o diabetes tipo 1, mais comum em crianças e jovens, embora possa surgir em qualquer idade. Ele ocorre quando o corpo não consegue produzir insulina por causa de uma resposta errada do sistema imunológico, que ataca as células responsáveis por esse hormônio no pâncreas. Em seguida, temos o diabetes tipo 2, o mais frequente entre adultos, mas cada vez mais presente também em jovens. Nesse caso, o corpo ainda produz insulina, mas não a utiliza da forma correta ou não na quantidade suficiente. É fortemente influenciado por fatores como obesidade, sedentarismo e histórico familiar. Também existe o diabetes gestacional, que aparece durante a gravidez e pode desaparecer após o parto, mas exige atenção por aumentar o risco de diabetes tipo 2 tanto para a mãe quanto para o bebê. Uma condição que, apesar de menos comum, exige atenção constante e um manejo rigoroso. Como vimos no capítulo anterior, ele é causado por uma reação autoimune, ou seja, o sistema imunológico do próprio corpo ataca erroneamente as células beta do pâncreas, responsáveis por produzir a insulina. Esse tipo de diabetes costuma surgir na infância ou adolescência, embora possa aparecer em qualquer fase da vida. Seus sintomas tendem a surgir de forma rápida e intensa: aumento da sede, necessidade frequente de urinar, perda de peso sem motivo aparente e cansaço excessivo. São alguns dos sinais mais comuns. Como resultado da falta de insulina, o açúcar se acumula no sangue e não consegue ser utilizado pelas células para gerar energia. O tratamento, portanto, depende totalmente da reposição externa desse hormônio, feita por meio de injeções diárias ou bombas de insulina. Além disso, é necessário monitorar constantemente os níveis glicêmicos e ajustar a alimentação e atividade física. Apesar dos desafios, pessoas com diabetes tipo 1 podem levar uma vida plena e saudável com o controle adequado. Mas, e quem desenvolve diabetes mais tarde na vida? Vamos explorar isso agora com o diabetes tipo 2, o diabetes tipo 2. Diferente do tipo 1, ele geralmente se desenvolve mais tarde na vida, embora tenha se tornado cada vez mais frequente em jovens nas últimas décadas. Nesse caso, o corpo ainda produz insulina, mas não consegue utilizá-la da maneira correta, um problema conhecido como resistência à insulina.
Com o tempo, as células beta do pâncreas também podem diminuir sua capacidade de produção desse hormônio, agravando o quadro. Fatores genéticos, sedentarismo, má alimentação e obesidade são alguns dos principais responsáveis pelo surgimento dessa condição. Os sintomas costumam ser mais discretos e evoluir lentamente, o que pode dificultar o diagnóstico precoce. Muitas pessoas só descobrem a doença após exames de rotina ou complicações relacionadas. O diabetes tipo 2 pode ser prevenido e, em muitos casos, controlado com mudanças no estilo de vida, como alimentação equilibrada, exercícios regulares e perda de peso. Quando necessário, medicamentos orais ou injetáveis também fazem parte do tratamento. Agora vamos falar sobre uma forma específica de diabetes que surge durante a gravidez: o diabetes gestacional. Ele ocorre quando os hormônios produzidos durante a gestação interferem na ação da insulina, provocando um aumento nos níveis de glicose no sangue. Apesar de geralmente desaparecer após o parto, esse tipo de diabetes merece atenção, pois pode trazer riscos tanto para a mãe quanto para o bebê, como parto prematuro, hipertensão gestacional e maior chance de desenvolvimento de obesidade ou diabetes tipo 2 no futuro. O diagnóstico é feito por meio do famoso teste da xícara ou teste oral de tolerância à glicose, de gestação. O tratamento envolve monitoramento regular da glicemia, dieta balanceada e, às vezes, o uso de insulina. Felizmente, com acompanhamento médico adequado, é possível ter uma gravidez saudável. E agora que você já conhece os principais tipos de diabetes, vamos explorar quais são os sinais que indicam a presença dessa condição. Apesar de os sintomas variarem conforme o tipo de diabetes, alguns sinais são bastante comuns. Um dos mais típicos é a sede excessiva, acompanhada da necessidade de urinar com maior frequência, especialmente durante a noite. Isso acontece porque o corpo tenta eliminar o excesso de glicose pelo rim. Muitas pessoas também relatam cansaço constante, mesmo sem esforço físico, além de visão turva, causada pela alteração na hidratação dos olhos devido à alta glicemia. Outros sinais incluem perda de peso sem dieta, fome excessiva e feridas que demoram a cicatrizar. No diabetes tipo 1, esses sintomas tendem a surgir rapidamente, enquanto no tipo 2, muitas vezes, eles se desenvolvem aos poucos e passam despercebidos. Reconhecer esses sinais precocemente pode fazer toda a diferença no diagnóstico e no controle da doença. Agora, vamos entender como o diabetes é diagnosticado com precisão. É hora de entender como a doença é diagnosticada. O diagnóstico é feito por meio de exames laboratoriais específicos que medem os níveis de glicose no sangue. O primeiro deles é a glicemia de jejum, que avalia o açúcar no sangue após pelo menos 8 horas sem comer. Pode indicar diabetes. Já o teste oral de tolerância à glicose, TTG, é comumente usado para identificar diabetes gestacional e envolve a ingestão de uma solução com carboidrato concentrado, seguida de coletas em intervalos regulares. Outro exame importante é o HbA1c, que mostra a média da glicose no sangue dos últimos 2 a 3 meses. Valores iguais ou acima de 6,5% também sugerem diabetes. É importante lembrar que um único resultado alterado não é suficiente para o diagnóstico definitivo. Ele deve ser confirmado com outro exame. Agora, vamos explorar as complicações que podem surgir quando o diabetes não é bem controlado. É essencial conhecer os riscos que essa condição pode trazer quando não é devidamente controlada. O diabetes pode levar a complicações tanto agudas quanto crônicas, e ambas precisam de atenção. As complicações agudas incluem episódios de hipoglicemia, níveis muito baixos de açúcar no sangue, especialmente em quem faz uso de medicamentos ou insulina.
Já a cetoacidose diabética, mais comum no tipo 1, ocorre quando há falta grave de insulina, forçando o corpo a queimar gordura para energia, liberando substâncias tóxicas chamadas corpos cetônicos. Já as complicações crônicas surgem ao longo dos anos, especialmente quando a glicose permanece elevada por muito tempo. Elas afetam órgãos e sistemas importantes. A visão pode ser prejudicada pela retinopatia diabética. Os rins podem sofrer danos irreversíveis com a nefropatia e os nervos podem se deteriorar na neuropatia diabética. Além disso, aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e derrame. Felizmente, muitas dessas complicações podem ser evitadas ou adiadas com monitoramento regular, alimentação equilibrada, exercícios físicos e uso correto dos medicamentos. E agora, vamos falar sobre como é possível viver bem com diabetes. É hora de reforçar um ponto fundamental. É totalmente possível viver bem com a condição. O segredo está no acompanhamento contínuo, no cuidado diário e na busca por hábitos saudáveis. Uma alimentação equilibrada, rica em fibras e com ingestão controlada de carboidratos, aliada a uma rotina de exercícios físicos regulares, ajuda a manter os níveis de glicose sob controle. O monitoramento constante da glicemia permite ajustes rápidos no tratamento e evita oscilações perigosas. Além disso, é essencial não subestimar o apoio psicológico. Conviver com uma doença crônica pode trazer desafios emocionais, e ter uma rede de apoio, seja familiar, médica ou terapêutica, faz toda a diferença. Lembre-se, diabetes não é uma sentença. Com informação, disciplina e cuidado, é possível levar uma vida